Deus não está em pânico. Você pode estar em pânico, Deus não está. Deus não está em pânico com o que está acontecendo no teu casamento, nem com a tua doença, nem com a tua depressão, nem com as tuas dívidas. Ele não está em pânico pela tua conta estar no vermelho. Abel e Caim, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Abel foi pastor e Caim lavrador. Um foi cuidar de ovelhas, outro foi trabalhar com a terra. Um foi cuidar de ovelhas, outro foi trabalhar com a terra. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, ou começou a andar murmurando, começou a andar com a cara emburrada, com raiva. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que se descaiu o teu semblante? Por que você está tão emburrado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, Você nunca vai ser tentado por algo que você não possa vencer. Você nunca vai ser tentado por algo que você não possa controlar. Deus nunca vai permitir que você passe por algo que você não tenha força suficiente para suportar. Seja uma tentação, seja uma provação, seja lá o que for. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Deus disse para Caim: você não tem motivo de ficar com raiva, você não tem motivo de ficar irado. Se você fizer o que teu irmão fez, você vai ser abençoado como teu irmão. Você vai ser abençoado como teu irmão foi abençoado. Agora isso não depende de mim, depende de você. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. O que Caim disse para Abel? Vamos ao campo. E Abel, que era puro e inocente, aceitou o convite de Caim. Disse-lhe Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, veja como a Bíblia reforça: estando eles aonde? No campo. Sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou o tutor de meu irmão? Sou responsável por ele. E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Caim matou Abel, derramou o sangue do irmão, enterrou o corpo do irmão no campo aonde ele trabalhava, aonde ele lavrava a terra. E ele acha que porque ele matou ninguém viu. Ele acha porque ele matou, ele enterrou o corpo. Ele acha que Deus não sabe disso. Mas Deus pergunta para ele: o que você fez com o teu irmão? Aonde ele está? Eis que eu ouço, a voz não de Abel, mas a voz do quê? Diga: do sangue. Eu ouço a voz do sangue do teu irmão clamando por mim, me chamando. Veja, olha aqui para mim, vocês estão prestando bem atenção em mim? Nós temos um Deus que ouve o que ninguém consegue ouvir. Nós servimos um Deus que ouve o que ninguém consegue ouvir. Os ouvidos de Deus trabalham numa frequência muito acima da frequência humana. Tem sons que você não ouve, que Deus ouve. Não pense você que às vezes que tu estava tão atribulado, tão atribulada, tão angustiado, tão angustiada, que você queria orar, mas as palavras não saíam da tua boca, só saíam lágrima dos teus olhos. Se você daqui a pouco fechar os teus olhos e falar com Deus, não em palavras, mas em pensamentos, com lágrimas, alguém da igreja pode achar que você apenas fechou os olhos e que você não está orando. Mas nós servimos um Deus que ouve lágrimas. Ele disse para o profeta Isaías, quando ele estava saindo do palácio de Ezequias: volta, porque
eu vi as lágrimas do meu servo Ezequias. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Porque Ezequias virou o rosto para a parede e chorou. Ele ouviu a oração de Ana, quando ela estava no templo. Diz a palavra de Deus que ela estava tão amargurada, que ela falava, ela movia a boca, mas não saía som. E o sacerdote do templo, chamado Eli, olhou para ela e disse: mulher, aparta esse vinho de ti, você vem alcoolizada para a igreja. Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu sou uma mulher amargurada de espírito. O profeta Eli não sabia que Ana estava orando, mas Deus estava ouvindo os gemidos dela. Deus disse para Caim: o sangue do teu irmão está falando comigo, o sangue do teu irmão está me chamando. Porque nós temos um Deus que a frequência dos seus ouvidos trabalha numa frequência muito acima da nossa. Os olhos dele veem o que nós não conseguimos enxergar, os ouvidos dele ouvem o que nós não conseguimos ouvir. A voz do sangue. Se você for num lugar para doar sangue, pegar uma bolsa do seu sangue, você não vai ver o seu sangue falando com você. Mas Deus diz: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Ele está me chamando. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então lhe disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferissem de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nós servimos um Deus que não está numa sala de reuniões agora, roendo as unhas, reunido com os anjos e dizendo: e agora? O que nós vamos fazer? Nós servimos um Deus que não levantou segunda-feira de manhã e diante do problema que tu está enfrentando essa semana, ele levantou e disse assim: e agora? Eu não esperava que isso acontecesse com a minha filha. O que te pegou de surpresa não surpreende o trono. O que você não via, Deus já via. O que você não sabia, Deus já sabia. Nós não temos um Deus que reage. Deus não reage, porque se Deus reagisse, isso quer dizer que Ele não tem a soberania. A Bíblia nos ensina que Deus ele é soberano, Deus ele é eterno. Para Ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Deus não está preso ao tempo. Deus sabe de todas as coisas, em todos os tempos, em todas as eras, em todos os momentos. Amém? Então Deus não reage, Deus age. Diga: Deus não reage, Deus age. O seu problema não pegou Deus de surpresa. Deus não está em pânico. Você pode estar em pânico, Deus não está. Deus não está em pânico com o que está acontecendo no teu casamento, nem com a tua doença, nem com a tua depressão, nem com as tuas dívidas. Ele não está em pânico pela tua conta estar no vermelho, nem pelo teu filho estar arreciado. Quando o faraó perseguiu Israel, Deus não estava em pânico. Quando os leões estavam com fome e Daniel estava na cova dos leões, Deus não estava em pânico. Quando Lázaro tinha morrido e já estava morto, quantos dias? Deus não estava em pânico. O que Deus faz? O que Deus faz? Deus espera o momento certo de agir, porque Deus sabe a hora certa. Amém? Ele não vai agir através do teu desespero, nem da tua preocupação, nem da tua ansiedade. Ele vai agir para a glória dele. Esse é o nosso Deus. Um piloto que voa acima das nuvens não se preocupa com a tempestade que está lá embaixo. Amém? Porque o piloto tem altitude. O piloto tem o nosso Deus está numa altitude que turbulência nenhuma, tempestade nenhuma, principado nenhum, potestade nenhuma, maldição nenhuma, demônio nenhum pode assustá-lo. Diga: esse é meu Deus, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Caim se tornou o quê? Lavrador. Ele trabalhava com a terra. Caim escolheu trabalhar com aquilo que Deus tinha amaldiçoado.
Caim escolheu trabalhar com aquilo que Deus tinha amaldiçoado. Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse para eles: a partir de hoje vocês vão ter que suar. A partir de hoje, por causa do pecado de vocês, a terra está amaldiçoada. E a Bíblia fala que quando Adão pecou, como é que ele quis resolver o problema do pecado dele? Ele pegou algumas folhas de figueira e costurou para si, e ele se vestiu, ele e a esposa. Mas mesmo assim, com a folha de figueira, eles continuavam se sentindo nus, como eles nunca tinham se sentido. A terra estava amaldiçoada. Adão tentou cobrir algo com algo que enquanto você está costurando já está morrendo. Se você pega folhas para costurar, depois que você tira a folha das árvores, imediatamente ela já começa o quê? A morrer. E Deus, para cobrir o pecado de Adão e Eva, faz o quê? Sacrifica o primeiro animal. Jesus já estava lá no paraíso. Ele é o primeiro cordeiro que foi sacrificado para cobrir a vergonha, para cobrir o pecado de Adão e Eva. E Caim escolhe trabalhar com aquilo que se tornou maldito para o pai. Ele foi plantar num chão condenado. Gastou suor, gastou juventude, gastou força num solo que Deus já tinha dito que não ia florescer. Caim queria prosperar no lugar em que o pai fracassou. Você nunca vai ser próspero, olha aqui para mim. Você nunca vai ser próspero com algo que Deus não abençoou. Você nunca vai ser próspero com algo que Deus não abençoou. Você nunca vai ser próspero com algo que Deus disse que é maldito, que é amaldiçoado. Não adianta o tanto que você trabalha, o tanto que você se esforça. Se Deus falou que algo não presta, não presta. Se Deus falou que tem algo que não vale nada, não vale nada. Se Deus falou que algo está amaldiçoado. Quantas pessoas você conhece que trabalham com coisas amaldiçoadas? Jogos de azar, vício, criminalidade, corrupção, prostituição, com mentira. Elas tentam tirar prosperidade de algo que Deus já disse que é amaldiçoado. Veja como é que essas pessoas terminam. Elas ganham milhões, algumas ganham bilhões, mas elas acabam passando por situações que o dinheiro que ela ganhou não tem nenhum poder para tirar elas daquela situação. E não adianta você querer trazer para Deus algo que Ele disse está amaldiçoado. Por isso que tem muita gente que não entende por que Deus não aceitou. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Ele não tinha trabalhado, ele não tinha arado, ele não tinha plantado, ele não tinha colhido, ele não trouxe os frutos. Mas Deus já tinha dito que aquele solo estava amaldiçoado. Não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você se esforce, se Deus declarou que algo na tua vida não é da vontade dEle, você não vai conseguir prosperar com aquilo ali. Não adianta você querer trazer para Ele que Ele não vai aceitar. Deus falou para Caim: eu não aceito o teu sucesso. Senhor, eu trouxe aqui alguns frutos, eu consegui plantar naquele solo que o Senhor disse para o meu pai que só ia dar capim. Olha só quantos frutos eu trouxe para o Senhor. Deus falou: eu não aceito. Mesmo que você tenha sucesso em algo que eu amaldiçoei, eu nunca vou aceitar nada do que tu me trouxer desse lugar que está amaldiçoado. Caim sabia que aquele solo estava amaldiçoado, mas ele era orgulhoso. Ele queria triunfar aonde o pai fracassou. Ele queria triunfar onde o pai fracassou. Mas havia uma maldição ali. Deus já tinha declarado algo ali. Quando Deus fecha uma porta, jamais ouse tentar o quê? Abri-la. Se Deus disse, já te mostrou que algo não é da vontade dele, não force. Você pode manipular a tua esposa, você pode manipular o teu marido, você pode manipular a tua igreja, você pode manipular o teu pastor, trazendo muitas ofertas, muitos dízimos. Você sabe que tem gente que trabalha com coisas amaldiçoadas, e o que é que elas fazem? Elas fazem grandes doações para as igrejas, para tirar o peso da consciência. Elas acham o seguinte: não, se eu tirar o dízimo desse dinheiro, Deus vai santificar. Deus não santifica o que já está amaldiçoado. Deus aceitou a oferta de Caim, Deus aceitou, Deus se impressionou, Deus não aceitou nem ele nem a sua oferta, porque Deus não se pode enganar. Abel se tornou pastor de quê? De ovelhas.
Abel conhecia a história da sua família. Você tem que conhecer a tua história. Você tem que saber aonde teu pai fracassou, aonde tua mãe fracassou, aonde teus avós fracassaram. Procura descobrir a história, a árvore genealógica da tua família. Abel sabia o que tinha acontecido quando os pais estavam no jardim. Abel sabia que Deus tinha sacrificado o primeiro cordeiro. Caim quis trabalhar com algo que o pai trabalhava, porque ele queria ter sucesso aonde o pai fracassou. Abel disse assim: não, eu não vou trabalhar com o que o meu pai trabalha, eu vou trabalhar com o que Deus trabalha. Quando você trabalha com o que Deus trabalha, quando você trabalha com o que Deus abençoa, quando você trabalha com algo que está dentro da vontade de quem? De quem? Deus te abençoa. Então Abel traz um animal, ele traz aquilo que Deus aprova, ele traz aquilo que Deus quer, ele traz aquilo que Deus usa, ele traz aquilo que Deus usou para cobrir o pecado do pai e da mãe. Ele sabe que Deus vai se agradar, ele traz o melhor, ele traz o mais gordo, ele traz o primeiro. Abel entende o protocolo de Deus. Se o meu pai foi aceito através do sangue, eu também serei aceito através do sangue. Então Deus fica satisfeito com Abel e com a sua oferta, e Deus o abençoa, e Deus o abençoa, e Deus o abençoa. Deus não abençoa Caim, mas Deus abençoa Abel. E Caim fica com raiva de Deus, fica com raiva da família, fica com raiva de Abel, porque ele sabe que Abel está sendo abençoado por Deus. Às vezes vai ter gente da tua casa, às vezes vai ter gente da tua parentela, às vezes vai ter gente do teu ciclo de trabalho, do teu ciclo de amizade, que simplesmente vai te perseguir, vai te odiar, por saber que você tem a graça de Deus. A graça de Deus sobre você incomoda o inimigo, a graça de Deus sobre você deixa o inimigo irado. Amém? Amém? Você compreende, sim ou não? A primeira inveja, a primeira perseguição foi de um irmão contra o outro, porque o irmão viu que o outro estava sendo abençoado, tinha graça de quem? De Deus. E agora Caim está possuído de ódio, está possuído de inveja. E agora Caim, que não quis sacrificar um cordeiro para quem? Para Deus. Ele não quis derramar um sangue do cordeiro para Deus. Ele está disposto a sacrificar o próprio irmão. Ele que não quis ir no altar e derramar o sangue de um cordeiro inocente, agora ele está decidido a sacrificar o próprio irmão no campo do seu orgulho, no campo da sua ganância. Porque se você não sacrificar a tua vida para Deus, se você não sacrificar a tua vida para quem? A tua vida vai ser um sacrifício em algum outro lugar. Se você não sacrificar o teu orgulho, se você não sacrificar a tua vida, a tua vontade, se você não colocar a tua vida diante de Deus, se você não sacrificar para Deus, você vai sacrificar para alguma outra coisa. Tem gente sacrificando para o vício, tem gente sacrificando para o pecado, tem gente sacrificando para a mentira, tem gente sacrificando para o adultério. Todo mundo está sacrificando, todo mundo. De alguma maneira a tua vida está indo, de alguma maneira a tua vida está passando. Por isso que a melhor coisa é a gente ter a nossa vida no altar de Deus. Caim diz para o irmão: vamos ao campo, vamos ao campo, vamos ao campo, vamos ao campo. Veja só, Caim não matou Abel na presença de Deus, Caim não matou Abel na casa dos pais, Caim não matou Abel no momento da oração, Caim não matou Abel no momento da adoração da oferta, Caim não matou Abel no lugar em que Abel trabalhava. Ele não foi no pasto aonde Abel cuidava das suas ovelhas. Caim sabe que tem que tirar Abel do território dele, porque se ele tentar matar Abel no território dele, ele sabe que a presença de Deus não vai o quê? Não vai o quê? Não vai deixar. O inimigo não vai ter coragem de te atacar enquanto você está no território que Deus quer que você esteja, na vontade que Deus quer que você esteja, no propósito que Deus quer que você esteja. E por mais que ele crie alguma situação, Deus vai pegar aquela situação e transformar em bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então o inimigo tem que te tirar da onde você está. Por isso que quando você vem para a casa de Deus, por isso que quando você entrega a vida para Jesus, por isso que você se converte, o diabo faz de tudo
para te arrancar de onde você está. Ele está sempre te mandando uma mensagem, ele está sempre aparecendo na tela do teu celular, ele está sempre usando a boca de antigos amigos ou parentes e dizendo para você: vamos comigo, vamos ao campo. Porque o campo era território de quem? O campo era território de quem? Quem trabalhava com o campo? Quem trabalhava na terra? Quem arava a terra? O campo era o território de quem? O campo não era o território de Abel, o campo era o território de quem? Era o território de Caim. Ali em Caim tinha o controle. Não vá para lugares em que o diabo tem o controle, hein? Não vá para lugares em que o diabo tem o controle. Ele vai te atacar ali, ele vai te destruir ali. Na presença de Deus ele não pode destruir, mas aonde ele tem controle, mesmo que você seja um filho de Deus, mesmo que você seja agraciado, mesmo que você seja cheio do Espírito Santo, você será morto. Se não for morto fisicamente, vai ser morto espiritualmente. Enquanto você estiver debaixo da glória, o inimigo não pode destruir. Diga comigo: enquanto eu estiver debaixo da glória, o inimigo não pode me destruir. Caim diz para Abel: vamos ao campo, vamos conversar sobre isso, vamos resolver lá fora, vamos discutir essa situação, vamos tratar desse assunto longe da igreja, longe da palavra, longe da cobertura espiritual, longe de Deus. Vamos para o campo da mágoa, para o campo da discussão, para o campo da ofensa, para o campo das redes sociais 3 da manhã, para os campos do grupo do WhatsApp. Vamos! Cuidado, que Caim morreu faz muitos anos, mas o espírito dele ainda está por aí. Não saia da presença de Deus para lutar no campo. Diga para a pessoa que está do seu lado: não saia da presença de Deus para lutar no campo. Não abandone o lugar da presença, não abandone o lugar da glória. Se o convite não carrega a presença de Deus, não vá. Mesmo que seja o teu irmão, a tua irmã, teu pai, a tua mãe. Quem fez o convite para Abel ir para o campo? Quem fez? O irmão. Você deve receber muitos convites, eu recebo muitos convites. Mas quando eu sei que aquilo ali não é território de quem? Eu digo não. Não, muito obrigado, eu não vou. Se você quer me ver, venha, você sabe onde me encontrar. Deus disse a Caim: eu ouço o sangue do teu irmão. Eu ouço o sangue do seu irmão. Deus disse a Caim: eu ouço o sangue do teu irmão clamar. Você pode ter sido injustiçado, podem tentar enterrar teu projeto, podem ter te caluniado, podem ter sujado o teu nome em salas fechadas, onde você não estava lá para se defender, mas o teu sangue, a tua integridade, o teu caráter com Deus, a tua vida com Deus, o teu sofrimento está gritando, clamando no tribunal do céu. Amém? E Deus, ele ouve o que todo mundo ignora. E Deus manda te dizer: o agressor não vai sair impune. Porque o juiz de toda a terra ouve o som da injustiça. Agora, nessa história toda do livro de Gênesis, um dos principais livros da Bíblia, é que nós aprendemos que o amor é maior do que a dor. O amor é maior do que a dor. Veja o quanto a primeira família da Bíblia foi problemática. Se você acha que a tua família é problemática, você deveria morar na casa de Adão e Eva. Se você acha que a tua família é disfuncional, você deveria conhecer a primeira família da terra. Mas nessa história, Deus nos ensina que o amor é maior que a dor. Repete isso: o amor é maior que a dor. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 25 ao 26, Adão teve relações com a sua mulher novamente. Nada do que o pecado fez, nada do que o diabo fez, nada do que a morte fez foi capaz de afastar aquele homem da sua esposa. Eles ficaram separados por algum tempo, eles ficaram magoados algum tempo, eles ficaram feridos algum tempo, eles ficaram com raiva um do outro por algum tempo. Mas a Bíblia fala que novamente eles se relacionaram. Essa é a palavra de Deus para você. A palavra de Deus para você nessa noite é novamente você vai tentar, novamente você vai amar, novamente você vai empreender, novamente você vai ser usado por Deus, novamente, repete isso, novamente, escreve aí, novamente, Deus está te dizendo que novamente, não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, não importa o que fizeram, por causa do sangue do verdadeiro Cordeiro, diga, do sangue de Jesus, novamente, você vai tentar de novo, novamente. Agora tu vai tentar com Jesus. Novamente tu vai dar a volta por cima.
novamente tu vai ser curado, novamente tu vai ser restaurado, novamente você vai ser cheio do Espírito Santo, novamente você vai voltar para o primeiro amor, novamente, porque o amor vence a dor, o amor é mais forte que a dor. A Bíblia fala que o amor é mais forte do que a morte. Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz a outro filho, chamou-o de Sete. Como é que Eva chamou? Sete quer dizer compensação. Deus me compensou, compensação divina. Sete quer dizer substituto. Não chore pelo Abel que morreu, e nem pelo Caim que fugiu, porque Deus tem uma recompensa para você. Amém? Deus tem uma compensação para você. Deus não vai permitir a tua história terminar em tragédia. Deus não vai permitir a tua história terminar em tragédia. Ela chamou o nome do filho de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho, no lugar de Abel, a quem Caim matou. Essa mãe tinha perdido o filho para um assassinato, e o outro para o pecado. Mas a Bíblia fala que novamente, porque nós aprendemos em Gênesis que o amor é maior do que a dor. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Eva achou que tinha acabado, ela perdeu Abel para a morte, Caim para a maldição. Ela estava de braços vazios e coração destruído. Mas o amor é maior do que... Jesus te ama. O amor é maior que a dor. Se você se firmar com Jesus, se você fazer aquilo que agrada a Deus, se você fizer como Abel, trabalhar com aquilo que Deus trabalha, fazer aquilo que Deus faz, andar como Deus anda, por mais que a tua história tenha sido uma história de tragédias, vai vir um substituto. Deus vai colocar algo no lugar da tua dor, muito melhor do que aquilo que o inimigo tirou. Deus vai fazer algo em cima daquilo que o inimigo fez. Deus vai tirar essa vergonha e vai fazer de você uma pessoa agraciada, abençoada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.